muito grande sobre territoriais. O territorial é um anjo que toma conta de um local. No paraíso tem um territorial. Tenta entrar no paraíso, você vê. Então, nesse caso, eu fui... primeiro voo de pacto, subida de monte, tudo que a gente pôde fazer, fez. Eu fui para o territorial da cidade 2 vezes. No territorial da cidade, ele não respondeu, porém, a matriarca sonhou com uma voz dizendo que tinha pacto do avô. Então, o territorial local respondeu, né? E aí, eu procurei o territorial maior, que é o que está na cidade, que fundou a cidade. Então, eu fui lá, eu fui 2 vezes com a família. Foi 3 vezes. Nada. Aí eu resolvi ir sozinho, pedir misericórdia a Deus e a ele, que ele permitisse. Nessa ida, eu fui no mês de janeiro, fevereiro. O carnaval em fevereiro. Foi antes do carnaval. Foi em janeiro. Foi. Engravidou em fevereiro. Olha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Depois eu estive lá agradecendo, dando uma oferta. Olha. Então tem como agradar o territorial. Dá uma olhada em tudo sobre territorial, Joilson de Assis. Aí a pergunta da irmã aqui tem isso na Bíblia? Tem. Lá no livro de Daniel orou e a bênção de Deus veio sobre Daniel. Só que no meio do caminho, príncipe territorial da Pérsia, barrou o anjo. Ele fez uma blitz e arrumou um problema na documentação do anjo e prendeu o anjo. A gente está no mês da blitz, né? Hoje é blitz por tudo quanto é canto. Agora, o mês de abril é o mês da blitz, da brita. Mês de abril é o mês da brita. Os homens estão querendo, assim, fiscalizar. Então, o anjo fez uma blitz, né? Pode ver que a maioria tem blitz o ano inteiro, né? Mas em abril, meu amigo, é um saco. Os policiais fazendo exame de próstata. Mas aí, quando o anjo veio trazer a bênção de Deus para Daniel, Dandan, o príncipe da Pérsia, abrita, campare bem, cerveja bem. Olha. E aí, prendeu o anjo prendeu. Aí foi necessário Daniel continuar orando, foi exatamente o que houve com essa família, ela continuou me dando legalidade, né? E aí eu fui pedir muita... Aí, no caso lá de Dandan, Deus mandou Miguel. Aí Miguel liberou o anjo. A gente fala que houve briga, pode ser que tenha briga e pode ser que não tenha, mas quem liberou foi Miguel. Miguel disse: meu irmão, que é isso aí? Não, é uma brita. Eu sou o príncipe da Pérsia. Israel está escrava na Pérsia. Então Israel me pertence. Aqui não passa nada se eu não deixar. Então foi um choque legal aí entre os anjos, né? Aí Miguel disse: você vai ter que soltar a bênção. Tem que soltar o anjo da bênção. Não solto, porque eu sou o príncipe da Pérsia. Olha, então tem que ser um cara muito grande para enfrentar Miguel, né? Aí eu acho que houve um cacete aí e Miguel atacou o príncipe da Pérsia de alguma forma. E o príncipe da Pérsia abriu e soltou o anjo de Israel. Olha. Aí Daniel recebeu a bênção e o anjo veio falando que desde o primeiro dia que ele orou a Deus, Deus respondeu. Mas o príncipe da Pérsia tinha colocado ele em cativeiro. O anjo de Deus pode ser preso. Aí esses anjos chamam-se territoriais ou guardiões. A Bíblia mais antiga chama de guardiões. Miguel veio e chegou e resolveu a parada, né? Aí a Bíblia não fala se houve guerra. Eu sei que Miguel é de guerra, né? Eu não sei qual foi o lado que houve, que o príncipe da Pérsia, a Bíblia trata príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era humano, era um anjo, era um guardião. E isso encontra-se no mundo inteiro. E eu vou dizer para você, se você acreditar em mim, acredite. Que eu já tive contato com eles e muita gente recebeu bênção através de solicitação, de manobra. Mas está na Bíblia, está na Bíblia, eu acabei de citar. E tem outra que está na Bíblia.
Quando nosso pai Abraão, ele deu oferta a Melquisedeque. Melquisedeque é um guardião. Só que Melquisedeque é o guardião sacerdotal. O que Abraão foi fazer com Melquisedeque? Abraão destruiu os reis de Sodoma, pegou o dízimo, ouro e prata e deu para Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu. Melquisedeque é tratado na Bíblia como príncipe de Salém. O nome Salém significa céu, anjo guardião. Ele no Antigo Egito é conhecido como Tote ou Hermes. E na antiga China ele é conhecido como homem-pássaro chinês. Ele é o guardião das ciências e da religião. Ao contrário que muita gente pensa, a ciência e a religião estão juntas. Por isso que, novamente, a ciência e a religião vão se encontrar, portais e tudo mais, né? Então, existe aí o anjo estou te provando na Bíblia que existe anjo guardião. E por isso que algumas pessoas não conseguem prosperar. Não é que eles têm problema com demônios, eles têm problema com anjo. Veja aí, problema com anjo, Joilson de Assis. Qual era o homem na Bíblia que tinha um problema com anjo? O anjo que barrou Balaão também era territorial. Sim, o anjo que barrou Balaão era Miguel. O anjo que lutou com Jacó, Miguel. Miguel é territorial, ele é territorialista. Ele só não ataca quando é da mesma família. Aí ele não pode fazer nada. Meu anjo preso até onde eu sei. Então o territorial não vai ter trabalho. Eu sinto que aqui não consigo progredir. Tem que ver, né? Toda a questão hoje, você vai progredir. Onde você estiver, você vai progredir. Porque às vezes onde a gente está, a gente não tem projetos. Melquisedeque, Tote e Hermes. Trismegisto, exato. Na China, homem-pássaro. Obrigado, Campai. Muito bom, viu? Muito bom essa escrita aí. É a mesma pessoa. Só que com os judeus, o Hermes, Tote, é chamado de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote eterno. E não é um sacerdote de Israel. Lembre-se, o céu não pertence a Israel. Deus não pertence a Israel. Israel é uma nação sacerdotal. Ela não é dona de Deus, mas ela tem mistérios, porque ela tem pacto, né? Então, assim, em viagens, você tem que saber se comportar com os territoriais locais. Tá? Até para achar tesouro. Por isso que muita gente morre achando tesouro. Porque se o territorial não gostar, uma cobra pica, a pessoa morre de doença, o tesouro mata a pessoa. Chama tesouro quente. E para prosperar também tem rituais para o territorial local. O territorial é um juiz, mas existem demônios territoriais também, tá? Aí tudo sobre territorial. Joilson de Assis, eu tenho mais de 20 vídeos falando, vídeos de 6, de 8 anos, e as pessoas bobando. Mas olha bem, a espiritualidade tem que garimpar. Se você garimpar, você pega as mensagens. Cristo fez isso. Cristo soltou mesmo de mensagem dentro de outra mensagem. Por quê? Para ver se o cara é digno mesmo. O cara, às vezes, eu já ensinei a gente como agradador territorial, o cara aprendeu, mas não fez nada. Então isso é uma merda. Para quê? Saber se não usa, né? Entendeu como é? E isso é coisa de altos sacerdotes, não é todo que sabe não, né? Agora, se o territorial gostar de você, aí você vence. Por isso que tem gente que vem de fora e sobe na sua cidade. E tem gente de dentro que não sobe, né? Um irmão chegou para mim, ele deve estar até me assistindo, e ele disse: pastor, fulano chegou puxando a cachorra, já tem 3 empresas enormes dele. Cada empresa dessa é milhões de reais. Chegou aqui na cidade puxando a cachorra. E o empregado dele faz 30 anos que trabalha com ele e continua pobre e lascado. E ele chegou puxando a cachorra. Por que a cidade é assim? Aí ele citou o nome da cidade. Porque a cidade é tão mal com as pessoas que moram nela. E quem vem de fora, ela é boa. Aí eu orei a Deus e fui dormir. Aí dormindo, preste atenção, veio um territorial
falar comigo. Esse territorial veio na forma de um senador, na época era senador. Um senador muito bonitão, camisa branca, ele gosta de usar camisa branca. Então, geralmente o território vem em forma de uma pessoa importante. E aí, ele chegou de lado da minha cama. Eu me sentei, ele só falou comigo quando eu me sentei. Olha que comportamento. Olha. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele disse: diga a ele que essas pessoas que não prosperam em sua própria cidade é porque tem maldições. E essas pessoas que vêm de fora e prosperam é porque as maldições ficaram na cidade delas. E aqui é um outro território. Não é questão de gostar ou não gostar de ninguém. É questão de legalidade. Se procurar, vai ter alguma questão de maldição no meio. Os que vêm de fora, às vezes, deixam a maldição aonde saiu. Por isso que é tão perigoso voltar. E eles estão em outra jurisdição. Não é que a gente gosta ou não gosta de alguém. Olha, desse jeito, velho. Diante de Deus, é questão de legalidade. Como juiz, nós aplicamos a lei. E às vezes a pessoa que vem de fora deixou a legalidade ruim lá. Aí eu olhei para eles: muito obrigado. Fez assim, foi embora, virou as costas. Todo espírito que vira as costas é bom. Olha. Aí eu caí na cama, filho. Me levantei. Aí eu disse: ei, obrigado, hein? É o territorial da cidade. Olha, é exatamente o que houve com Jacó. Jacó teve que brigar com Miguel, porque tinha uma maldição na vida de Jacó. Você não vê Jacó brigando com demônios. Onde é que está na Bíblia que Jacó brigou com demônio? Tem até um pastor velho doido aí dizendo que Jacó brigou com demônio. Aí o outro cara ouvindo: tá vendo, pastor? Não é Miguel, não, é um demônio. Eu digo: que já viu o demônio abençoar alguém? O cara ficou: olha, mas quebrei a tese dele na hora, não foi? Ele disse: não, na verdade, Jacó não lutou com o anjo, Jacó lutou com o demônio. Eu digo: não, ele lutou com o anjo. E por que ele lutaria com o anjo? Maldição, problema de maldição. Mas me diga uma coisa: um demônio pode abençoar uma pessoa? Não, pois pronto. E aquela pessoa que Jacó lutou abençoou ele. Olha. Então, né, foi uma luta. E outra coisa, o viajar, né, é uma coisa, o morar é outra. Ok? Ter cuidado muito em volta. Pessoas que moram no Rio, em outro lugar, voltando para a terrinha, é muito perigoso. Porque se houver algum problema com o territorial, pode ser executado no caminho. E também a questão é a intenção, né? Para que vai? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Então o territorial pode ser que olhe para a pessoa e diga: nem fede nem cheira. E possa ser que o territorial diga: oxe, que é isso? Que é esse cara? E o nome territorial é porque ele age por território. Porque Miguel podia ter matado Balaão na cama dele. Balaão dormindo e peidando, Miguel ia lá e enfiava uma espada no coração dele e o coração dele parava. Mas não. Miguel tentou matar Balaão no caminho. Mas por que no caminho? Juridição. Juriri. Juridição. É como a PRF. A PRF não tem jurisdição na cidade. Só se houver perigo, risco. A PRF, a jurisdição dele é em rodovia federal. Se o cara entrar dentro de um canavial daquele, vai ficar de acordo com os policiais. Eles não têm jurisdição no canavial. A jurisdição deles é na BR. Isso é jurídico, né? E eles sabem disso. Mas às vezes tem alguém preso, alguém em cativeiro, aí dá direito, tá entendendo? Então assim, se Miguel, os territoriais agem por território. Ele age por território. Que coisa linda, então assim, a questão é que ele age dentro do território dele. É como se fosse um juíba, entendeu?
um juízo espiritual. Então, Miguel ficou esperando Balaão passar por determinada área, porque conotava um crime, entendeu? E aí Miguel ia matar Balaão. Miguel não estava fazendo charminho, não. Só não matou por causa da jumenta. Então, mas você veja aí o detalhe. Miguel só podia matar Balaão assim que ele cruzasse um determinado caminho. Antes de cruzar, ele não matava. Por quê? Não tem jurisdição. Ele não podia ter matado Balaão na cama dele? Aí tinha livrado desse moído todo, né? Mas não podia, porque a jurisdição dele é a partir de tal linha. É como negócio de país. Você pega um avião, vai entrar na Rússia, quando você olhar de um lado ao lado tem um jato. Território russo. O que é que você está fazendo aqui? Nós vai lascar você. Aí você pega um avião, entra no Brasil, leva ouro, leva tudo. Oxi, que danado é isso, velho? Você pega um avião, teco-teco, vai entrando na Rússia. Quando você olha, tem 2 Mirage de lado. Se identifique, nós vai lascar você. Nós vai lascar você. Você. Aí você pega um avião, vai para a Amazônia, carrega ouro, carrega tudo. Nós é da ONGA. ONGA, baixa da égua da IASA. Baixa da água de IASA? Essa zorra se lasque. Vigi. A turma tá ganhando dinheiro na Amazônia, não tá? PT papo tuti pá, papapá, tirando ouro lá. É o quimiogongigado. Estão tirando o olho da Amazônia agora. Pelo menos graças a Deus que é os nossos ladrões, né? Tem que ser o quimiogongigado, para tirar o ouro da Amazônia. Aí o exército vai para lá, fica só fazendo obturação de dente, exame de próstata nos índios. Tá, oxe, de noite só vê as metralhadoras. Olha. Então, assim, você entra num país, um país brabo desse, quando você olha de um lado, olha do outro, tem 2 Mirages. Identifique-se, caba safado. Entra na Amazônia, meu amigo. Só os aviões subindo e descendo, tanto avião subindo e descendo. E é mesmo. Isso até no meio do crime organizado tem isso, né? Tem favela que um bandido não entra, porque é de outro bandido, né? Aí tem uma linha. Aí se o cara cruzar, o fogueteiro, que hoje não tem mais fogueteiro, né? Hoje é tudo no Zap, né? Mas naquele negócio, como é o nome? É que o cara fica olhando assim, como é o nome? É o drone. Não tem mais fogueteiro, não. Hoje é drona. Os drones levando as coisas. Tem um filho de rapariga entrando no nosso território, chefe. Quem é? É do outro dono do outro morro. Mete bala. Pá! Um bandido que mora num morro não pode namorar com a bandida do outro morro. Tem que se mudar. Olha, ó. Porque tem um chefão lá que diz, até aqui e aqui, né? Mas no mundo espiritual existe isso. Tem territoriais do bem e do mal. Tem demônios também, tá? A Bíblia fala, eu sei que vocês moram onde tem o trono de Satanás. Olha. Hoje é tudo moderno, drone, comunicador, chumbo quente, ponto .50, olha. Então, assim na terra como no céu, exato. Então, existe o território, até a igreja tem território, você sabia? Isso nem é ruim nem é bom, é só uma questão política mesmo da igreja. Por exemplo, existe a Assembleia de Deus de São Paulo para baixo. Tem a Assembleia de Deus de Gramacho, São Paulo. E tem a Assembleia de Deus no Nordeste. Então, são 3 convenções de Assembleia. Assembleia de Deus, é só um exemplo que eu estou citando sobre território, né? Até o Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, Ministério, não sei de quê. Aí do Rio Grande do Sul, em São Paulo, tem todas. Aí, Madureira, Belém, essas coisas. Aí, Belém não entrava onde Madureira estava. Aí, Madureira foi entrando, Belém foi entrando.
Oxe, o que é isso, velho? Esse é nosso território da nossa igreja. Vocês estão entrando no território da Madureira. Não, eu sou Belém, não sou da... Mas isso tem no céu, tem no inferno, tem em todo canto. Eu não estou criticando não, tá? É uma das igrejas que eu mais amo. Desde 1911 eu estudo a história dela e eu admiro, principalmente a fundadora, que eu acho que aquela menina que fundou a igreja era 2 homens, né? Daniel Bergen mas um era casado com Frida. E Frida é que mandava em tudo. Eita! Logo a igreja dos homens dos bigode grande, quem mandava era a mulher, viu? Vixe Maria! O cantor cristão foi ela, as doutrinas foi ela que criou, tá? Olha! Então tem território de Madureira, Belém, não passa. Frida, eu esqueci o nome dela, é o nome alemão, né? Ela era mulher de um dos fundadores da igreja. Ela foi a grande chefa de toda a igreja da Assembleia de Deus, né? Eu admiro muito ela. Então ela foi criando Ministério Belém, Ministério Gramacho, mas hoje aí depois entrou um bocado de ministério da Baixada da Égua de Cima, da Baixada da Égua de Baixo, do buraco quente, do buraco frio. Aí foi entrando a Assembleia de Deus, tem uma Assembleia de Deus hoje que é uma Assembleia de Deus falsa, né? A Assembleia de Deus de Jesus Cristo do céu, de Ave Maria e de Crê em Deus Padre. É uma carta, o nome da igreja é uma carta assim, Igreja Assembleia de Deus, dos filhos do Pai, dos filhos da Mãe, dos filhos de Deus, dos anjos. Aí, os caras foram criando na cabeça. Mas eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo que existem muitos tipos, né? Mas a original, raiz mesmo, quem devia mandar era Belém, né? Belém é quem manda em tudo, né? O meu marido adoeceu e ele trocou as igrejas com maestria. Pronto. Ali tem um pastor territorial. Tá entendendo? Então na igreja católica também tem, né, territoriais. A igreja nossa romana, ela manda quase tudo para cá, mas tem a igreja anglicana, tem a igreja católica russa, tem a igreja, tá entendendo? Tem vários papas, não só tem um papa não. É Frida Wingren, exato. Eu gosto até da foto dela, eu acho ela parecida um pouquinho com Alcione, o olhar de Alcione. Toda mulher bonita eu acho parecida com Alcione. Olha, então assim, isso faz parte da vida, entendeu? Na cidade eles entraram e botaram Malvina 1, Malvina 2, não existe Malvina 1, é a divisão territorial. Aí tem o pastor da Malvina 1, tem o pastor da Malvina 2, é uma questão de organização. No mundo espiritual do mesmo jeito, cada local tem um territorial. Tem o territorial do Jardim do Éden. O Jardim do Éden está aqui na terra ainda, mas tem um anjo lá que ele é comparado com espada flamejante que anda de dia e de noite. Então tem um anjo lá, guardião. Quem for para o paraíso vai se lascar, morre. Só pode ir morto, né? Cristo, depois que morreu, foi para o paraíso e levou mais uma pessoa com ele. Todo mundo que morre vai no paraíso depois de 40 dias, né? Então essa questão de territorial existe, né? Entre nós homens, entre anjos, entre demônios. Cada um tem um território. Médico também é do mesmo jeito. Tem um médico de cabeça, médico de oi, os proctologistas que outro oi. Então, cada área de médico. Se um médico de oi de cima for tratar do oi de baixo, ele vai ser criticado. Como é que você vai operar o oi de cima se você trata do oi de baixo? O cara queria fazer uma operação de vilídia, aí foi fazer para o proctologista. O proctologista é de hemorroia. Mas tudo não é veia, assim, só que um no oi de baixo, outro no oi de cima. Então, a questão existe territoriais. Nós também somos territorialistas, principalmente a mulher. Quando a mulher tem um homem, ela é dona daquele macho ali. Ai de quem olhar para ela. Não é? É ou não é? Você vai emprestar ao seu marido? Não, ele pertence ao seu território, o território das fêmeas. A mulher é muito mais territorialista do que o homem. Todos os dois são, né? Mas aí, os seus filhos, seu marido... Quando a mulher é boa territorialista, ela protege a família. É como a ursa. O território da ursa é a família dela. Você está me entendendo?
Então, tem como agradar os territoriais? Tem. Eles são... Eu já vi o territorial de Manaus, ele gosta de se apresentar como leão. E é exatamente isso. Quando eu falei com ele, era para uma irmã engravidar. E ele até criticou. Eu ajudo e muita gente me abandona. Aí eu disse, mas ela não vai te abandonar, não. E tudo que eu pedi para esse casal fazer, eles fizeram. Tudo. Não ficaram chateados, que ligaram muito para mim. Pastor, e aí e tal? Aí eu ensinei direitinho. Ela teve filhos e teve com 40 e poucos anos, quase 47 anos. O territorial da Alemanha eu já vi, né? Eu acho que porque eu tenho família alemã. O territorial de Israel eu já vi, que é Miguel, e também Melquisedeque. É maravilhoso Melquisedeque. Todos os dois são maravilhosos, cada um no seu estilo, né? Sim, o territorial da minha cidade eu vi. Você vê, eu já um velho de 40 anos, né? Que eu tenho 40 anos. Eu nunca tinha visto o territorial da minha cidade. Eu só fui ver o território da minha cidade por causa desse sonho aí do irmão. O irmão queria compreender e foi ele que veio me dizer. Existem territoriais de cidade, de estado. E o territorial, assim, a cidade que funda outra cidade. Por exemplo, o territorial de Goiânia não está em Goiânia. O territorial de Goiânia está em Goiás Velho. Eu fui em Goiás Velho. Entendeu? Qual foi a cidade mais antiga de Goiânia? De Goiás, pronto. A cidade mais antiga do Tocantins é o Peixe ou Natividade. Eu tive em Natividade e tive no Peixe. Oxi, mas não foi assim, eu fui passear, entendeu? Entendeu? Eu dormi 3 noites no Peixe. Até a minha Menegilda ficou chateada, que era para dormir na casa dela. E eu queria dormir no hotel, mas é porque eu queria um treco-treco com o territorial do local. Um dos lugares mais antigos do Goiás é o Peixe Natividade. A cidade de Natividade que tem ouro e muito ouro. Né? Aí depois veio a separação e aí o local mais antigo naquela região ali de Goiânia é Goiás Velhos. Goiás Velhos é lindo, viu? Eu tive também em Goiás Velho já 2, 3 vezes já. Eu tive lá em janeiro. André Cari é o fenômeno lá de Goiás Velho. O territorial, o territorial do Brasil, eu ficava pensando que era aqui na Paraíba, o Recife, Natal. Eu tive em Recife, tive em Natal, em Ponta Negra. Eu tive em Lucena umas 30 vezes. Inclusive escrevi o livro Bahia dos Holandeses lá. Eu encontrei um territorial, mas não é um territorial geral, é um territorial local, porque tem vários tipos de territorial. Tive em Recife Velho, lá onde tem as cobras serpentes falantes, lá no Recife Velho. Aí desci para a Torre lá da Bahia, Praia da Torre, Praia dos Fortes lá da Bahia, que é as mais antigas, né? Ali próximo a Salvador, né? E aí encontrei o territorial do Brasil. Foi quase um bambo que eu dei, porque eu fui para o interior, fui para Rio Grande do Sul, São Leopoldo, né? Rio Grande do Sul, Caxias, por ali, subi pelas serras catarinenses e quando eu estava voltando, estava na ida, eu encontrei a Chapada Diamantina, na Bahia. E aí foi onde eu encontrei Pindorama. Ela parece muito com Nossa Senhora, Seria a territorial fêmea do Brasil. Olha, os índios sabiam dela. Os índios diziam terra de Pindorama. O do Recife, não. Eu pensei que o Recife é um estado mais antigo do que Recife, é Olinda. E a cidade daquela menina que sonhou comigo. Eu fiquei de lá, é uma das cidades mais antigas. Eu esqueci o nome, esqueci o nome. Ela apareceu aqui no chat, ela falou que sonhou comigo, eu dei o telefone e tudo para ela. Ela me conheceu através do sonho. Não foi a internet, não. Como é o nome da cidade dela? Então, eu também não sei explicar. Eu tenho que estudar a história
da Chapada Diamantina, para ter alguma noção, mas ela tá por lá, tá? Foi Deza, assim, a cidade de Deza. Como é o nome da cidade de Deza? Deixa eu ver aqui, a cidade de Deza é uma das cidades mais antigas do Recife. A capital do Recife, oxa, apagou. Apagou. A cidade do Recife é antiga, mas tem outras mais antigas ainda. Eles sempre estão no lugar mais antigo. Então a cidade de Dessa é uma das cidades mais antigas, inclusive eu tenho que ir lá, porque quando eu sonhei que eu era holandês e teve umas batalhas lá da Holanda, né? Eu tive por lá onde Dessa morava, onde Dessa mora. E aí Dessa sonha comigo e eu entregando o número de telefone para ela, ela esquece doida. Ela não me conhecia do Zotuba, não. E aí ela liga, quando eu atendo, ela diz: Joilson de Assis? Eu digo: sim. O senhor existe, o senhor existe. Eu digo: oxe, ela é doida. Olha, o senhor existe. Ficou emocionada. Aí ela ligou: pastor, deixa eu lhe explicar. Eu digo: explique. Eu existo. Preciso contar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Tum, dum, dum, dum. É a cidade de Dessa. Dessa depois ela vai dizer, é um nomezinho, gente. Eu esqueci o nome. Aí ela diz: pastor, eu estava passando um problema muito grande. Aí eu estava olhando assim uma paisagem e de repente o senhor veio e pegou na minha mão. Aí eu disse: quem é esse homem que está pegando na minha mão? Aí eu olhei para ela e disse: está aqui, o meu telefone. Aí ela pegou, acordou, anotou o telefone. E aí ela resolveu ligar. Era o meu telefone, velho. Se fosse uma coisa combinada, né? Aí quando ela ligou, eu olhei e disse: vou atender. Quem é? Quem é? Ela disse: quem é? Eu digo: quem é? Ela disse: quem é? Eu digo: quem é? Ela disse: quem é? Eu disse: quem é? Oxi! Aquelas cidades, Igaraçu, aquilo tem muita história. Mas não é a mais antiga. Então, a cidade mais antiga está na Bahia. O centro histórico de Igaraçu é lindo. Aquilo tem grande história, né? Grande história. Em raros casos o territorial muda de lugar. Em raros casos. Qual é os casos que o territorial muda? Quando há uma mudança de política. Por exemplo, agora, o territorial lá de Ucrânia, ou ele vai mudar, ou ele vai submeter o territorial da Rússia. Entendeu como é a coisa? Mas ele pode mudar para outra cidade. Aí os territoriais podem mudar de lugar. Só se isso aconteceu com o Pindorama, né? Isso acontece com Israel. Israel é um dos lugares mais antigos do mundo. Porto Seguro pode ser que seja. Por exemplo, todo mundo pensa que Recife é mais antiga do que Olinda. Não é. Olinda é 10 vezes mais antiga do que Recife. E a cidade mais antiga nunca cresce, é difícil. Vamos lá? Bora. E Goiás Velho. Goiás Velho é uma cidade muito linda, mas ela não cresceu. Já Goiânia cresceu. Tem 1 milhão de habitantes, 1.300.000 habitantes. Goiânia é bem mais nova do que Goiás Velho. Porque há conflitos, guerra, morte, índio, negro, muito conflito. Aí nessas cidades antigas, eu tive lá em Goiás Velho, lá em André Cari, aí eu andei, tem um rio que passa no meio da cidade, é um lugar muito bonito. Aquilo tem mineral por ali, tá? E aí, mas por quê? Por que o territorial fica na cidade pequena? É porque geralmente, não quer dizer uma regra não, mas geralmente as cidades pequenas, as primeiras, houveram muito conflito. Muito conflito. A cidade que fundou Campina Grande é do tamanho de um ovo. Então, mas por que Campina Grande cresceu? Tá entendendo? Porque Goiás Velho não é maior do que Goiânia. Muito conflito. E esses conflitos acabam para o crescimento. Olinda foi fundada em 1535. E Recife? Né? Olinda era a capital do Recife. Aí depois era a capital da Pernambuco. E depois passou a ser Recife.
O territorial é um mistério muito grande, né? É um mistério muito grande e Deus respeita os territoriais. Olha aqui, ó. Olinda foi fundada em 1535 e Recife em 1537. Mas só que Olinda foi capital do Pernambuco. Aí depois a capital foi transferida para Recife. Olha, essa fundação geralmente era famílias de nobres. Pastor, eu orei por uma cidade à noite e sonhei com o espírito territorial. Pronto, eu já me encontro o espírito territorial do Tocantins, é muito bom. Ele gosta de se apresentar como iguana. É uma iguana linda, verdinha com amarelo. E quando o territorial gosta de você, acontece tantas coisas boas. Quem me apresentou o Tocantins foi Hermenegilda. Hermenegilda é uma índia maravilhosa. A família dela é uma família maravilhosa. Quem me apresentou foi. E desde que eu fui no Tocantins, botei meu primeiro pé lá, a primeira vez, eu fui abençoado com todo tipo de bênção. Então o territorial gostou de mim. Bichos vinham da mata se apresentar para mim. Os fenômenos, né? Que o cara, na espiritualidade, o cara percebe que não é normal e é uma saudação, né? Lugares que o territorial não gosta de você, não tente não. Porque aí você, tá entendendo? A não ser que você tenha um principado maior. Aí é outra coisa. Se um príncipe maior lhe acompanhar. Ele só se apresenta se a pessoa for na cidade que ele... Sim, se você for visitar o territorial, então o territorial te visita, é deles mesmo. Todo o territorial que eu visitei me visitou depois. É uma regra deles. Ali, próximo a Léo, do Jalapão, tem um monte chamado Morro do Sereno. Desde a primeira vez que eu fui lá, eu me perdi, né? E eu parei em frente ao Morro do Sereno para mijar. Todo mundo, mijai-vos! E aí eu fiquei olhando, disse, que morro interessante. Parecia que tem alguém lá de cima olhando para mim. Aí eu tirei foto, a primeira vez. O nome é Morro do Sereno. Todo lugar faz frio e lá é quente. Olha. Aí eu cismei. Aí eu fui a primeira vez, conheci Léo, conheci tal. Eu passei, eu disse, eu volto aqui. Aí na segunda vez, eu fui, aí resolvi subir lá no Morro do Sereno, e eu fui subir com o Alcione, tinha um casal adventista lá. Aí eu disse, pronto, a gente vai subir junto. Só que o casal adventista desistiu, que é muito alto o monte. Na metade o casal adventista desistiu. E Alcione também desistiu. Petros também desistiu. Não, Giovana desistiu. Petros ficou. E Eiel não desistiu. Samuel não desistiu. Aí Alcione desceu com o casal adventista. E eu disse, eu vim. Tem alguma coisa lá em cima, eu quero visitar. Aí eu dizia, estou vos visitando. Eu vos saúdo. Aí fazia aqueles rituais todos e subindo. E Eiel nas minhas costas. Eu subindo, né? E eu com medo de desmaiar, porque a quentura é muito grande no Morro do Sereno. Pode chover em todo canto, pode fazer frio em todo canto. Agora o Morro do Sereno é quente. E as pedras dele é diferente, é como se fosse um bocado de pedra solta jogada em cima. Não é, a pedra dele é uma coisa diferente. E aí aí Petro, papai, eu vou descer. Eu digo, vou deixar você descer não, o Alcione já está lá embaixo com o casal adventista. Eu não vou deixar, se uma onça atacar você aqui, um guaxinim atacar você, não quero subir não. Aí Petro começou a broncar e querer descer sozinho. E eu chegando perto do topo, gente, e aí eu nas minhas costas, olha, e eu disse, eu vou, e aí eu, larali, laralá, larará, e aí eu, gostoso, maravilhoso, meu banquelho. E a senhora chegou lá embaixo, eu fiquei confiando, porque tinha um casal adventista, a mulher, os filhos, tudo em desespero. Aí lá de cima eu vi, o casal adventista foi embora. Eu já fiquei com medo, porque a senhora ia ficar sozinha no carro, mas ali não tem ladrão não, velho. Não, o cara pode dormir no meio da rua. Eu lá em cima, velho. Olha a lua! Vê essa lua, que lua linda. Aqui tem um clarabóia que eu vejo o céu. E aí, Petros começou a perrear. Bora papai, eu vou descer. Papai disse, não vai descer, você vai comigo até o final.
E aí eu, bolha, 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 bolha. E naquela confusão toda, eu disse, meu Deus, tá faltando uns 50 metros, 100 metros pra eu chegar no topo. Olha, aí a Petros aperreando, a mulher sozinha lá embaixo. Eu tinha que passar quase 1 hora para descer. Aí juntou tudo isso, aí eu desisti, eu disse, tá bom. Peraí, Petro, eu vou me embora, papai. Não desça não, vai, espere por mim, né? Eu falei cheio do espírito, não lhe dou uma porrada. Eita, pilha! E aí eu fiquei, aí eu disse, ó, eu vos saúdo. Aí eu fiz uma conversa com eles, né? E aí eu, vamos subir, bibi, 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 vamos subir, bem animado. E eu com medo de desmaiar, por causa que é uma puxada danada. E mais com uma criança nas costas, né? Aí eu disse, se eu desmaiar aqui, não tem ninguém para me acudir, não. Não, eu vou liberar Petros vai descer, mas nesses morros tem cobra, tem raposa, tem cachorro do mato, essas coisas, né? O cara não ia deixar o filho do cara descer quilômetros sozinho num morro tão cheio de espírito, assim, sei lá, Morro do Sereno. Aqui tem o Morro do Convento, que eu sou doido para subir. O Morro do Convento é logo no começo do Jalapão, se você vier por Palmas. E o Morro do Convento, você bota aí na internet Morro do Convento, é uma coisa mística, é uma árvore cortada. E o Morro do Sereno é mais místico ainda, lá dentro, uns 300 quilômetros, 400 quilômetros dentro. Olha, e aí eu desisti, eu falei, saudei, muito obrigado, eu voltarei aqui, tá? Eu disse, pingando de suor, pingangano. A cidade mais antiga, a Cicida da Dedé, mais antiga, do Babil, antiga do Babil, Brasil, porque as cidades mudaram, né? Houve vários domínios, né? Brasil, houve domínio espanhol. São Vicente, no litoral de São Paulo, oficialmente cidade considerada a mais antiga do Brasil, fundada em 1532, mas não é o lugar mais antigo. Ela é a cidade mais antiga, mas não é o lugar mais antigo, não. Porque o Brasil foi descoberto pelo Nordeste. Aí eu tenho autoridade para contestar isso. A cidade fundada mais antiga é São Vicente, né, no Vale do Ribeira. Mas a cidade mais velha do Brasil, né, o local mais velho do Brasil, colônia, é pela Bahia, viu? Paraíba, Rio Grande do Norte. Local aonde porque tem dois domínios aí, né? Onde Pedro Álvares Cabral. Ai, Brabral, chegou. Brabral, ela não me quer. Ai, Brabral, ó. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril, nas costas do descobrimento no litoral da Babiba, da Bahia. O local exato diante do Monte Pascoal, na Bahia de Cabralha, tá? No Monte Pascoal. Olha, desembarcou em Porto Seguro, no litoral da Babiba, chegou à Bahia, Cabralha, na Bahia, por isso que o nome Cabralha vem de Cabral. Desembarcou no litoral diante do Monte Pascoal, na costa do descobrimento. Então o local mais antigo é lá, tá? Isso com Brabral. Consideração do local, costa do descobrimento do sítio de grande importância histórica e cultural. A Bahia Cabralha, Maria. Aí você bota Google Fotos, aí aparece, ó. Aparece um pra cima assim, como é o nome? Um pináculo. Aparece Brabral. Todos os Brabral são cabeludos, tá? Toda a família de Cabral é cabeludo. Todo mundo que tem um Cabral, eu não conheço um liso. É tudo barbudo de cara grande. Cabral tinha carona bem grandona e barbuda, assim quadrada. Chegaram lá, na Bahia, tem até o local, tá?
Mas aí, como houve vários domínios, esse territorial pode ter mudado, né? Qual a cidade mais antiga do Brasil? Não é questão de cidade mais antiga. O local mais antigo é Cabralha. Então, aí, sim, para concluir, para a gente ir para outro sonho. A lua tá linda, eu estou vendo a lua aqui. Aí eu desci, né? Eu desci, cheguei ensopado lá embaixo, né? Pronto. Fomos para o hotel desse nosso amigo Joaquim, se eu não me engano. O que me conhecia, né? Pela internet. E aí eu fui dormir exausto, velho. Exausto. Olha, ainda dei 3 beijos na mulher. Eita! Ainda teve coragem para dar 3 beijos na mulher? Foi. E aí dormi que nem uma criança. Aí quando eu dormi, o territorial me visitou. Eu me arrepiei todinho. Foi uma coisa metafísica. Foi. Eu sonhei lá em cima do monte, eu consegui chegar em cima do monte. Aí quando eu cheguei em cima do monte, aí apareceu um sacerdote parecido com aquele pastor. Aquele baixinho, careca, branquinho, daquele mesmo jeito. E ele tinha na mão uma raiz de uma árvore. E na ponta dessa raiz tinha umas mãozinhas assim da raiz, segurando uma pérola amarela. Era baixinho, do mesmo jeito, parecia ele. Mas não era ele, era um sacerdote, carequinha, baixinho, branquinho, nem amarelinho. E ele tinha na mão uma raiz, era uma raiz de uma árvore, que tinha assim várias raízes, e em cima tinha uma pérola amarela, parecido com um ovo grande de avestruz. Então ele subia como se fosse para uma reunião. Eu estava de lado dele, ele sabia que eu estava lá. Era desse jeito a língua, tá? Eu estou imitando ele. Reto! Eu sonho com línguas que eu não conheço. Eu vou mostrar para vocês, se vocês puderem me ajudar para saber que idioma é esse, tá? São idiomas antigos que eu sonho. Eu escrevo, tem no livro Enigma dos Sonhos, tem, mas eu não botei na internet não. Aí levantava o cajado com a pérolazinha amarela. Aí o chão se abria para o lado do Egito. Egito, Egito, Meu Deus do céu, parecia uma cena de um filme, velho. Diante de Jesus Cristo, dessa lua linda que eu estou vendo aqui, o chão se abriu como fosse uma estrada enorme, no Morro do Sereno, perto de Léo do Jalapão. O chão se abriu, existe uma ligação entre o Egito e lá, velho. Existe uma ligação entre o Jalapão e o Antigo Egito. Quem está falando é José de Assis. Há 2 anos eu falo isso. Um dia vocês vão ouvir alguma coisa parecida e vão me dar razão. Então o chão se abria e aparecia uma grande caverna em direção ao Egito. E dessa grande caverna havia um exército de enubes, homens-cachorro. Aqueles homens-cachorro, e tinha um enubão na frente, que os bichos têm as coxonas grandonas, uns 3 metros de altura, e um bocado de enube. E eles vinham marchando dentro dessa estrada, subindo o Morro do Sereno, e esse velho com essa pérola na mão, com esse pau na mão, era desse jeito, e eu de lado, e ele sabia que eu estava olhando. Olha, aí subiu dessa escada, os enubes marchando, velho, tô todo arrepiado, parecia o filme da Múmia. Marchando que a terra tremia. E eles subindo como se viesse do Egito, né? E um enubão na frente, todos armados com aqueles facão parecidos com o facão da morte. Aquelas foices que ia para a guerra, né? E aí eles subindo. E eu vendo aquilo, eu estava de lado do sacerdotinho ali, né? E subiu o enubão com uma multidão de enubes atrás deles. Aí o enubão chegava diante do sacerdote. Ele fazia assim, ó. A posição é essa. Depois você tenta achar na internet e diz para mim que posição é essa. Assim, ó. Não era assim, era assim.
Olha, que posição é essa? Pesquisem para mim, por favor. Né? Assim, ó. Ele passa a mão na frente, assim, entre o nariz e a boca, assim, ó. Aí olhando sério para o sacerdote, o sacerdote. Ó, era uma linguagem antiga, velho. Eu de lado do sacerdote, que ele parecia com aquele pastor. Não tem aquele pastor, né? Aí eu olhando, eu olhava pro Enubão, olhava pro sacerdotinho, ele sabia que eu estava ali. E eu olhava, era uma multidão de Enubes, velho. Dava medo, eram os caras tudo armados, velho. Olha. Não, é assim, ó. Ó, essa posição assim, ó. Deixa eu ver se tem na internet. Eu nunca pesquisei. Vou pesquisar agora, ao vivo. Posição de honra. Eu acho que é honra, né? Honra. Cruzando o braço na frente do rosto para o cocó, mamã, dandã, teté. Bem, eu não sei se vai sair aqui. Olha aqui. Não. Ave Maria, eu não gosto desse cara. Não era assim. Era posição de honra, cruzando o braço na frente. Aqui, frente ao rosto. É assim, assim, ó. Bem, quem achar, né? Eu fico procurando com a mão na frente do rosto, saudando o chefe. O chefe, será que aparece alguma coisa? Não, porque nós é assim, né? Ó, nós é assim. Lá na Alemanha era assim. Mas esse é assim, ó. É marcial. Tem um assim, né? Olha. Hoje apareceu a França. As pessoas lá na França falando sobre a fome. Tão bonito o vestido vazio. Ó, deixa eu ver aqui. Como esse negócio aqui é assim, ó. Quem achar, por favor, né? Saudações antigas do Antigo Egito. Deixa eu ver aqui. Eita, já vai dar 7 horas. Saudações antigas do Antigo Egito. Egito, parece muito com tem um cara de asa fazendo assim. Cadê? Hoje tem outro fazendo assim. Oxi, assim. Bem, Marinha. Eu sabia que tinha. Assim, ó. Assim é adorar. Ou pedir, né? Pipei. Deixa eu ver aqui. Depois vocês pesquisem por você mesmo. Tá? Saudações, eu botei aqui. Saudações antigas. Saudações de honra. Honra. Tem assim, ó. Essa muitas mulheres praticam. Para pegar o vril, assim. Deixa eu ver mais. Assim domínio, autoridade. Quando fecha a mão, bota o braço para baixo. Tenho amigos que fazem isso direto sem perceber, assim. Os punhos fechados para baixo. É autoridade. Aí tem as estátuas, né?
Agora, assim só encontra um anjo fazendo assim. É um homem de asa, assim, ó. Graças a Deus que é homem de asa, né? Essas coisas de asa, deixa eu ver mais. Bem, saudação de Enube, deixa eu ver aqui, saudação de Enubis. Bem, peraí que a gente vai continuar o assunto, viu? Que me deu curiosidade, saudações de Enubis. Tem assim. Depois vai achar, com fé em Deus acha. Tá? Depois a gente pode falar sobre Enubis, tá? Ok? É a área militar da espiritualidade. Enubis seria um demônio? Não. A Enubis é uma área militar. Pode ser bom e pode ser ruim. Não encontrei não, mas se vocês encontrarem, por favor, tá? É um negócio assim. Assim, ó. Então, a posição com o braço, aqui, ó. Pastor, tem um filme da múmia que o sacerdote faz uma posição com o braço. E como é a posição? Tem um filme que o cara faz assim, né? Mas... não, é assim, velho. É assim, ó. Assim, ó. Procura aí pra dizer pra mim. Eu já vi um filme que o cara no Antigo Egito fazia assim, ó. Só que eles faziam... Aí, rapaz... aí o sacerdotezinho lá... Porque todo sacerdote tem que falar cantando. Não tem poder, tá? Eu já sonhei sendo sacerdote maia. Eu posso contar pra vocês domingo. Vocês me lembram? Eu era um sacerdote maia. Isso foi um sonho que eu tive. Sonhar com autoridades políticas e outros estados tem a ver com o territorial? Tem. Pode ser que tenha. Tem uma continência assim, pastor. RM frente ao peito. Tem. O nome é continência, né? Continência. Deixa eu ver aqui, porque eu fiquei muito curioso. Continência com o braço frente ao peito. Continência com o braço frente ao peito. Aqui achei, ó. 3 formas de bater continência. Isso existe no Babil também, no Babil. Olha aqui, véi. Assim, ó. Continência de um soldado Whitehall. Oxi, assim, ó. Do jeito de Anubis, véi. Achei. Meu celular riou. Não ia mostrar pra vocês. 3 formas de bater continência. Eu coloquei no Google Imagem. Tá? Aí tem uma delas que é continência como soldado. Deixa eu visitar aqui. Peraí. Deixa eu dar uma olhada. Braço pra trás. Os braços pra baixo. Continência na testa. Sim. Continência assim, ó. Assim. Assim. Oxe, cuidado de fazer assim. Ó. Deixa eu ver. Cadê a continência do braço, velho? Assim. Assim, ó. Assim. A continência com os dedos compridos. Achei, velho! Achei! Use a continência zogista para conhecer as tropas albanesas. Esse gesto também é usado em respeito à bandeira no México e em alguns países da América Latina. Vige! A continência zogista é feita esticando o braço na frente do corpo e trazendo a mão para o peito, em uma forma, em um movimento cortante, assim, ó. Olha, a mão, eita, tô todo arrepiado, olha que frescura, a mão deve estar mantido
contra o peito, com a palma voltada para baixo. Eita, pílula! Olha! Achei, velho! Virgem Maria, eu não sabia que tinha esse negócio. Eu fui militar, eu fui do exército babibeiro, mas eu não sabia que tinha isso, não. É assim, ó. O nome é continência zogista. Continência com contitinene. Esse assá. Continência zogista. Oxe, quase joiça. Jogista. Continência jogista. Da Ipédia, fala aqui sobre a Ipédia. Continência. Isso era usado nas Alebamba. Jovens estudantes da instituição feminina Nana Matsbekchek, realizada a saudação zogista. É assim, velho. Eita, os alemães também faziam esse negócio. Aí eu tô todo arrepiado. Os alemães também faziam, a turma da frente faziam perante o soberano, assim, ó. Rapaz, eu não sabia disso. Ó, soldados argentinos fazem uma saudação militar, saudação jorgista da bandeira. Aqui é Argentina, eu pensei que era alemão, que o capacete é alemão. Hoje o capacete é alemão. Esse negócio tá errado, esse negócio. Ó, história. O gosto tal rei Zong da Albânia foi amplamente utilizado pela primeira vez pelos policiais da pessoa Hoje isso vem. Saudação jorgista. Zogista, Zó com Z. Nacional albanês usando tal, da Baixa da Égua. Olha. Eita. Porque eu gosto muito de ler em alemão. E assim, eu não sei muito ler em brasileiro, não. Deixa eu ver aqui. Aí tem zogista. Saudação jorgista, ela é muito antiga, viu? Ela existe entre índios. Saudação jorgista. Tem alemães aqui, ó. Zogista. Aí eu queria mostrar para vocês. Meu celular riou. É saudação zogista. Aí tem a nazista, que é com o braço assim. E a zó, você puxa o braço e bate aqui, ó. Com a palma da mão para baixo. É a mesma coisa para cima e você vem, ó. É o que o cara fazia, véi. Olha. Rei Zong e a rainha. A Rei Zong fazendo, a rainha fazendo. Olha. A mais famosa foi a saudação nazista. Com a mão para frente. A igreja também fazia. As igrejas faziam assim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você vai para aquelas igrejas pentecostal antigas, eles faziam isso. Aleluia! Eu gosto dessas fotos antigas, viu? Aí que metralhadora, ó. Metralhadora alemã. Esses caras alemães é bonitão, né, velho? Olha. Olha. Uns velhos. Aqui, tem aquele cara do satélite também fez. Só que não era zonguista. Era assim. Essa saudação, ela não pertence à Alemanha. Ela vem antes, ela é mística. Ela é usada na igreja. Ele fez o zong. Ele fez zong, porque na Alemanha se fazia zong, assim, ó. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Aí levantava, puxava e... Eita, pílula. Aquele cara do Satepa, a Musca. Ele fez os dois, ele fez o zong e fez o naba. Olha! E tem com a mão fechada. Essa mão fechada é feia demais. Não, saudação com a mão fechada, te lascar. A palma da mão tem o vril, né? Tem com os dois dedos assim, ó. Um dedo ou dois. E tem esse cara aí na Zele Samba, ele fez os dois. Ele fez o zong e puxou pra cima. Isso é para encantar o povo. O povo fica doido. Na igreja era muito usado isso. Glória a Deus! Glória a Deus! O pastor, aleluia, Jesus é bonito, Jesus é lindo, glória a Deus! Que a palma da mão é vril. Mas eles faziam os dois, eles faziam. Eita, pílula! Eu não sabia que ele fazia os dois, não. Mas não tinha percebido, não, que ele fazia os dois, velho. Isso vem da antiga religião índia.
O símbolo também. Virgem Maria. Tem coisa... E eu não sabia disso, gente. Olha. É zonguista. É saudação zong. Zonguista. Origem. Peraí, gente, que eu achei interessante isso demais, viu? Origem. Ninguém sabe de onde vem, não. Era mística. Mas aí pronto, assim, aí o sacerdote lá, né? Eu decorei, porque a língua dele fazia. Olha. Você também não tinha percebido, não, né? Deixa eu ver, até o senhor aprendendo hoje. Essa zonguista dizer. Aí o pessoal da Alemanha, ele usava os dois. E eu não tinha percebido isso. Eu pensava que era só pra cima, que a igreja faz isso direto. Aleluia, aleluia. Mas ele fazia o zonguista, o oficial para o seu soberano. Né? Isso era feito só para o soberano. Então ele vinha, puxava, batia com a mão, com a palma da mão no peito, assim, ó, porque o cara lá batia, né? Só que ele não fazia assim, não. Aí na Alemanha fazia. Mas o cara lá do sonho, não. O Enub não fazia assim, não. Fazia só assim. Aí o sacerdotezinho. Não, ele não cantou isso, não. No Zeunub tudo. Não. Aí. Aí os caras, quando ele dizia uma frase, quando sabia o que era, eu sabia que eram umas ordens que ele estava passando. Aí o cara fazia. E a cabeça um pouco baixa, fazia. Cara de mal. Era. Aí eu acompanhei essa reunião e não foi um minuto assim perdido, não. Foi demoroso, viu? E eu fiquei assistindo a reunião, o sacerdotinho com a raiz, tem um segredo, ele tá com a raiz, né? E o Zeunub, o chefão do Eunubi, pensa num bicho feio da pílula, velho. O cara lutar com um bicho daquele, com a arma na mão, parecido uma foice, e aí os outros atrás, como soldado. Aí quando o Eunubão lá fazia... E aí eu assistindo lá a reunião do sacerdotinho galeguinho, branquinho, um amarelinho, e o Zé Nubão lá, né? Parecido com aquele pastor. Aí eu fiquei ouvindo uma voz: meu amor, bigodinho branco lindo. O que é? O que você quer? Meu amor, tá na hora da gente tomar café no hotel. Amor, que rapaz? Que você vai falar? Deixa eu dormir! Deixa de frescura! É você, Alcione? Meu amor, porque já tá na hora da gente tomar café no hotel. Tá certo. Bora, meu amor. Me acorda direito, viu? Eu acordei, meu amor. Que você tava dormindo assim. Me acorda direito. Beijo melhor. Porque ela ficou, meu amor, bigodinho, cósmico. Acorda, meu amor. O que é que você quer? Deixa eu dormir. Olha, cara chato, velho. Meu amor, meu bibi, gogó. Acorda, meu amor. Meu lindo, maravilhoso. Ô, velho lindo. Acorda, meu amor. Cadê o direito, rapaz? Oxi, por que você me acordou? Diga! Por que você me acordou? Eu tava falando com os Eunubis e falando com o sacerdotinho com cara de pastor. Aí ela disse: meu amor, é porque já tá na hora do café da manhã, senão não sobra café da manhã pra nós nos hotéis. Tá bom, assim tá bom. Acorda, meu amor, chega, venha. Vamos tomar café, bora.
Ah, rapaz, mesmo na hora boa, eu queria saber os segredos dos Anubis. Olha, vem Maria. Ai, ai, mas foi um sonho tremendo, não foi? Foi em cima do Morro do Sereno, que tem no Jalapão. Que tem um morro, tem aí você vai encontrar o Morro do Convento, a Montanha do Convento, o Morro do Convento, que eu não subi ainda, e o Morro do Sereno. O Morro do Sereno eu cismei com ele, mesmo sem saber que ele era o Morro do Sereno. Quem me contou um pouco de mistério dele foi Léo. Léo falou que uma vez dormiu ali e viu um bocado de coisa. E lá é o seguinte, todo canto é frio e lá é quente. A temperatura lá é diferente. Então, tem uma ligação entre o antigo Egito e o Jalapão. Eu não sei que ligação é essa, mas tem, tá? Olha, queremos o vídeo secreto, pastor? Quero. Que secreto? De quê? Sobre territorial, Então, gente, não é interessante isso? Eu sei que é apenas um sonho, tá? Mas um sonho muito marcante. Eu pretendo ainda ir lá, né? Mas assim, mas porque eu só levo a esposa? Proteção, entendeu? A gente não sabe quem é que está em cima desses morros. A mulher protege nós. O espírito, ele se comporta diferente quando é família e quando a pessoa está acompanhada por mulher. Os índios sabem disso. Os índios só andam com mulher. É claro que o bicho é sabido, vai andar para tanto canto sozinho, sem ninguém para fazer um café. Então, os índios sabem disso. Que chamado os demônios da floresta respeitam a mulher. Então, é muito difícil você ver um índio andando sozinho, assim, em tropa. Ele sempre anda índio e mulher. Quem andava sozinho era português, francês, português, francês, espanhol, tudo andava sozinho, pegava as índias, né? Mas os índios mesmo, eles andavam e levavam as suas mulheres nas andadas com medo dos espíritos. Olha, o vídeo que foi enviado pelo WhatsApp, eu não entendi, eu enviei, eu só lia, estou no WhatsApp, e eu mandei o vídeo secreto, eu não me lembro. Não é que eles gostam de mulher, é que eles respeitam a mulher, entendeu? Os espíritos respeitam. Então, se o espírito vê o cara sozinho, é um comportamento, é um espírito de mata. Se ele vê você com mulher, então é outro comportamento. Ok? Sabia dessa não, né? Pois saiba. E para encantar é mais difícil também. Quando o homem está acompanhado pela mulher, para encantar, porque tem espírito de mata que faz. O cara fica bestalhado. Mas se tiver uma mulher no meio, a pessoa vai ouvir o assovio, mas por causa da mulher não é encantado. Entendeu? Interessante isso aí, né? Bem, isso é uma crença antiga, né? Eu respeito essa crença. Quando eu entro em mata, o meu maior medo é encantamento. Porque se der um encantamento, você não é mais merda nenhuma. Se um espírito daquele der um assovio, você não sabe nem que você existe. Aí ele pode fazer o quê? Ele pode levar você para o meio da mata, ele pode fazer uma cobra picar, um animal atacar, pode fazer a pessoa morrer afogado. Então você vai estar à mercê de um ser que você não sabe quem é. Mas se tiver com uma mulher de lado, você já viu algum homem ser atacado pela comadre Fulozinha com mulher? Não há nenhum caso. Não há nenhum caso onde comadre Fulozinha ataca um homem com mulher. Mas se o cara for sozinho, ela ataca. Isso é um mistério misterado. Pode dar o Google aí que não tem. Eu estou te revelando segredo segredado. Então, quando for para dentro das moitas, leva uma mulher, tá? Meu pai. Pois é. Olha, mas é interessante isso aí, né? Porque tem uns espíritos que assovia. Aí no momento que assovia, a pessoa... ali já era. Ali já era porque se ele não quiser matar o cara, tudo bem. Se ele quiser, mata. Se ele não quiser, ele joga na mata. A pessoa não é achado mais nunca. Eu conheço vários casos
de homens que desapareceram, principalmente numa serra chamada Serra do Cariri ou Serra do Caturité. A Serra da Caatinga também. São pessoas que sobem. Na Serra da Caatinga, ou Catingueira, lá no interior da Paraíba, um fazendeiro, vários desapareceram, mas o fazendeiro foi destaque porque é um homem popular e de força, né, de muita força. E aí ele subiu a serra sozinho. Até hoje ninguém nunca achou. Não achou cadáver, não achou ossada. Porque na época tinha onça, tinha bicho, mas se o bicho comeu o cara, mas fica os ossos, né? Não acharam nada. A família dele era muito poderosa naquela Serra da Catingueira, na região da Catingueira, lá no interior da Paraíba. E aí muita gente desaparecia, mas eram vaqueiros, essas coisas. O cara não fugiu com alguma mulher, alguma coisa, né? Mas não. O velho subiu e era um senhor de idade, uns 70 anos. A família procurou, a polícia veio, bombeiro veio, procuraram durante meses. Nem cadáver, nem roupa, nem nada. Se o animal tivesse comido, não ia comer com roupa e tudo, com a bota, né? Procuraram dentro das locas, com cachorro farejador, nada. Isso não acontece só no Brasil, tá? Isso acontece no mundo inteiro. Já houve casos daqueles caras que vão para os montes. Teve um caso aí que eu estava vendo o vídeo, que ele desapareceu. Foi necessário procurar os índios chamaram os espíritos e pediram aos espíritos para liberar o cara. O cara estava morto, congelado, no pé da estrada. E o pessoal passou várias vezes para frente e para trás, procurando com cachorro, com tudo. Se ele der um assovio, se os espíritos da mata der uns assovios, então é bom levar alho no bolso, alho na meia. É bom levar alguma coisa, se for mulher, leva. Se você pode levar qualquer coisa de mulher. Por exemplo, a pulseira da sua mulher, um pano, um lenço com o suor dela, tá? Então, pastor, eu me perdi na mata, pastor. Se perde. Se ela der um assovio, eu me encontrei já com o espírito de mata, mas graças a Deus não deram assovio, não. Uma voz falou para mim, você está na área dela. Aí foi aonde eu quase me caguei de medo, porque eu trabalho com isso, falo isso direto e caí numa armadilha dessa. E meu medo é ela dar um assovio, se ela der só assovio, aí pronto. Fica leso. Então assim, fica leso, fica como se fosse um andarilho. Olha. Entendeu? Agora se tiver com mulher de lado, não. É incrível isso aí. Você já viu algum espírito de mata atacar o cara com a mulher de lado? Incrível. Os índios sabiam disso. Então quando os índios iam para uma mata onde tinha problema com espíritos, fica areado, exato. Então levava-se a mulher. Ou a esposa do cara, ou levava uma jovem. Era um bando de homem e levava um bando de jovem também. Os índios não eram cheios de frescura também não, tá? Os índios respeitavam. Muito perigoso, pastor. Tem região de corpo seco. Então, ter cuidado, porque se uns espíritos daquele pegar o cara, leva para dentro de uma caverna. Ali eles ficam sugando os fluidos da pessoa. Tu tá por fora. Pastor, há um pastor que fala sobre assombração aqui no YouTube. Então, assim, eu sou um espírito. Agora, o perigo é o assovio, né? Mas tem algumas técnicas que eu posso até ensinar para você, tá? Segundo ela, alguns demônios utilizam esse som. Qual o assovio? Nossa, pastor, espírito leva as pessoas para 7 além, a pessoa fica areada, fica. Aí eles aproveitam, eles usam a pessoa de todo jeito, suga os fluidos. Quando encontra, a pessoa está assim, ó. Quando encontra, mas às vezes desaparece. Caverna é mais perigosa ainda. Então por isso que os antigos índios, até para a guerra, ele levava mulher. Você pode ver em toda a história. Por que os índios sempre andam com mulher? Porque eles têm medo de espírito. E espírito tem medo de mulher, não é que tem medo, é que é duas energias, então ele respeita. Entendeu? Ele respeita. Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta?
A caverna eu já entrei. Eu entrei na caverna a caverna da Torrinha. Veja aí no YouTube ou no Google. É Caverna da Torrinha. É um mistério muito grande. Lá tem tanto cristal. O cristal se forma no ar. Chamada agulha. É lá na Chapada Diamantina. Os assovios são encantamentos. A mulher não deve assoviar, tá? Mas se a mulher assoviar, ela tem muita força. Tem muita força. Principalmente à noite, tá? Agora pode tocar se não tiver menstruada, né? Esse aqui é outro mistério. Veja o mistério do chofar. Mistério do chofar, Joyce de Assis. A questão do assovio, aparece uma entidade naquele filme Protetores da Galáxia, que ele trabalha em cima de assovio. Quando ele assovia, uma flecha obedece ao assovio dele. Entendeu? O assovio era proibido em alguns lugares, porque ele usa encantamento. Os demônios que assoviam, todos estão ligados a, como é o nome? Hipnose. Hipnose. Veja também o mistério do chiado, né? Joilson de Assis, mistério do chiado. O assovio pode ser usado para atrair coisas, mas é muito perigoso porque tem uma chamada tonalidade. A cobra é chamada pelo assovio. Mulher não pode assoviar à noite, a não ser que não tenha nenhuma cobra por perto, mas se tiver, ela encosta. Olha, porque atrai cobra. Cobra grande ou pequena? Depende. Porque tem muito poder no assovio da mulher. Aí tem dois assovios. Um macho e o fêmea. O macho é para fora. E fêmea para dentro. Aí tem os dentes e tal, e aí vai. É um mistério muito grande. Veja aí, mistério do assovio, Joyce de Assis, e mistério do chiado. O chiado é muito bom. Porque mexe com as energias, tem até portais que se abrem através de assovio. É muito estranho quando você vê uma mulher assoviar, você fica até com medo. É uma coisa psicológica. É muito difícil você ver uma mulher assoviar. Quando você vê uma mulher assoviar, você fica... Você mesmo que é mulher, você fica... Oxe, mas não sabe por quê. Olha. Entendeu aí, gente? Falei sobre territorial, mistérios, mas eu posso dar algumas dicas para você agradar o territorial. Mas eu já dei. É porque as pessoas não perceberam. Mas alguns vídeos eu mando para a pessoa ou falo pessoalmente. Geralmente a mulher não sabe assoviar porque ninguém ensina. Mas tem uma que assovia, velho. E você se lembra. Toda mulher que assoviar perto de você, você se lembra. Eu duvido você esquecer. Eu me lembro de umas 3 mulheres que assoviaram perto de mim. Uma era uma jovenzinha. Não esquece, eu não sei por que danado é isso, velho. Pode assoviar de dia, né? Tem uma tia que gosta de assoviar. Dá 5 tipos de medo. Eu não entendi. Dá 5 tipos de medo? Como? A questão é, se existe fumaça, porque é fogo, né? Não faça não. Tá entendendo? Quer ver, a pessoa faz para brincar, mas o mundo espiritual é meio... E não é só cobra, são espíritos, tá? Se fosse só cobra, meu amigo, cobra grande ou pequena? Eu já falei, depende, mas pode ser espírito também. O assovio, ele era usado para encantamento. Tem gente que assoviava, meu amigo, para pegar rato, pegar cobra, né? O som da flauta parece um assovio. E não foi com a flauta que o cara encantou as crianças de um lugarejo todinho. O cara foi contratado porque num lugarejo tinha muito rato. Então o cara tinha uma flauta mágica.
E essa flauta mágica, né, atingia pessoas e animais. Ele disse: eu mato todos os ratos de vocês, se vocês me derem tanto. Aí os caras: tá bom, nós dá. Aí ele começou. Aí os ratos saíram dos buracos das casas tudo e seguiram ele. Aí todo mundo ficou: oh, e ele saiu assoviando. Aí ele deu fim nos ratos, né? Aí quando ele voltou, né, é o flautista de Hamelin. Quando ele voltou, aí ele disse: agora vocês me paguem, a cidade não tem nenhum rato. Realmente a cidade não tinha nenhum rato. Os caras: não, você cobrou muito caro. E começaram a botar defeito e não pagaram a ele. Ele disse: me paguem, senão eu volto aqui e levo todas as crianças. Olha, olha. Os caras mão de vaca não pagaram. Aí ele veio e assoviou com a flauta e levou todas as crianças. E até hoje ninguém sabe o fim dessas crianças. A cidade ficou sem criança. O que será que ele fez com essas crianças? Será que ele levou para algum lugar? Será que ele levou para outro local? Né? Então, isso é uma mitologia histórica. Uns dizem que é história de verdade, outros dizem isso aconteceu antes, é um tempo muito antigo, né? Mas isso é parecido com o pai do rock, né? O criador do rock já era violino, né? E ele tocava no cabaré para comer. Então o nome do cabaré antigamente era taberna. Ele tocava nas tabernas para comer, né? E aí um dia ele tocou, aí foi tomar uma cerveja, né? E aí tomando uma cerveja, aí apareceu um cara místico perto dele e disse: se você fizer um acordo comigo, eu te ensino notas que ninguém sabe. Olha, deve ter construído uma cidade com aquelas crianças. Eu acho que sim, eu acho que ele não matou as crianças não. E os ratos ele desapareceu também, né? Eu acho que ele convocou as crianças para morar em outro lugar. E aí o pai do rock, eu estudei a história, não é esse pai do rock americano, não tem nada a ver. O pai do rock, o rock nasceu com violino. Violino. Aí o cara disse: se você me ensina, ele disse: eu ensino e você vai fazer qualquer pessoa chorar e você vai ganhar muito dinheiro. Aí ele disse: pô, eu faço um acordo contigo. Ninguém sabe até hoje que acordo foi. Só que esse cara dentro do cabaré, ele começou a criar notas que ninguém sabia que existia essa nota. Até os dias de hoje, as pessoas querem imitar a nota dele, mas não conseguem. São centenas de notas sem os músicos conseguirem dar esse tom da música. Aí nasceu o rock, do violino. E aí ele ganhou muito dinheiro, que todo mundo ia para o cabaré, até a dona de casa ia para o cabaré para assistir ele. E ele dizia: eu faço qualquer um chorar. E ele fazia todo mundo chorar. Olha, muito boa, pastor, essa história. Então, umas notas espirituais, esse cara ensinou para ele. E aí ele ganhou muito dinheiro, o prefeito, todo mundo. Ele desafiava o governador, desafiava o coronel. Eu desafio: se você não chora. O coronel: choro não, que eu sou macho. Aí ele mexia. E tem alguns portais que são abertos através de som, através de Abra de Sésamo. Lembra do Alibaba e os 40 ladrão? Não é aquele lá de Brasília, não. É Abra de Sésamo. Abra de Sésamo é uma palavra judaica. Avrá Cadavrá. Em Fernando Bartolomeu, Avrá Cadavrá. Fernando Bartolomeu é um cristão judeu. E o Avrá Cadavrá é conhecido. Eu falo e crio enquanto falo. Avrá Cadavrá. O Abracadabra. Entendeu? Aí a porta abriu. Os portais, essa história mística, tem alguns portais em algumas cidades que são abertas por tonalidades musicais. Olha, as muralhas de Jericó caíram com frequência. Quem derrubou as muralhas de Jericó? Olha quem derrubou. Olha quem derrubou. Olha, rapaz.
Olha. Quem derrubou? Ó, quem derrubou? Quem derrubou as muralhas de Jericó? Então, esse cara ensinou e ele se tornou o pai do rock. E o rock nasceu com violino. Olha, a música abre a alma. É a mesma coisa você ir para um parque de diversão sem música. Você vai para um parque como Beto Carreiro World, é música por tudo quanto é canto. Tem as caixas escondidas. Porque um parque sem música não tem graça, velho. A música é quem abre a alma da gente. Aquela música, aquela música de aventura. Eu assisto ela toda hora que eu fico vendo os carros, os caras pulando de paraquedas. Aquele. Né? Não tem aquela música de aventura que é aqueles carros e sempre bota aquele rapaz magrinho tocando, né? E aí abre a alma da pessoa pro lado da aventura. A música pode abrir o lado da alegria, o lado da tristeza, o lado sexual. Ela abre a sua alma. O mistério que eu posso contar para vocês é esta: a música, ela abre a alma. Olha, as frequências controlam o eletromagnetismo cerebral. Sim, sabe por quê? Nós é 73% água e a água obedece à música. O Fantasma da Ópera, muito bonito. Mas aquela música de aventura. Aí aqueles caras no deserto com aqueles carros correndo a 200 km no deserto. Aquela música é ótima. Eu assisto ela todo dia. Quando chega a abusar, não. Abuso não. Como é o nome daquele cara? A música dele é de aventura, né? Então, o Fantasma da Ópera, a música, ela abre a alma. Agora, um cara com camisa aberta aqui no peito, um jovem tocando. Só quem fez sucesso foi aquela música dele. Mas ele abre a alma de qualquer um. A Indiana Jones também abre a alma, aquela música de Indiana Jones. Essa música do rock é porque o celular e eu não ia mostrar para você. Tá? As frequências, inclusive a voz é uma frequência. Alô, pessoal. Que é isso? Alô, pessoal. E que voz é essa? É voz de carinho. Vigi. Scorpion, aquele cara tem voz de anjo. Estude aí, voz de anjo. Aquele cara do Scorpion, né? O baixinho. Que voz, que maravilha. Né? A guitarra. Né? Então a música, por isso que tem música que faz sucesso, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, mas você gosta. Aí você fica mais, ó. Olha, agora eu queria mostrar essa música para você, mas o celular riu, né? Porque a música entra dentro de nós e mexe, tá? Tá bem explicado? Portais celestes são abertos através de som. E eu vou dizer mais: o som nunca se apaga. O som é absorvido pelo universo como uma fita magnética. O que, rapaz? O som é o eletromagnetismo. Amanhã eu falo mais sobre o poder da voz. Veja aí o poder da voz, tá? E tem também o poder da voz, Joilson de Assis, e o poder da frequência da voz, tá? Porque muita gente é derrotada porque a frequência é baixa. Ó céus, ó céus. Ave Maria! Aumenta esse tom, rapaz. Veja aí, frequência e tom, Joilson de Assis. O som, o tom e as palavras.